Vamos ter Espanha contra a França nas semifinais da Copa do Mundo. A Espanha confirmou seu favoritismo ontem, vencendo a Bélgica, jogou melhor e conseguiu se classificar para as semis. Esse cara aqui, o Yamal, foi o destaque individual da partida. Né? Ele que entrou com essa faixinha escrito Ego Yamal. Não é a primeira vez que ele entra com ela nessa Copa. Né? É um moleque marrento, joga demais. Gosto muito dele. Dessa nova geração, é o meu jogador favorito, para ser sincero. E antes de falar sobre o jogo, vamos falar sobre a escalação, né, das duas equipes. A Espanha, a mesma escalação de sempre, mas com uma novidade, né? O Fabián Ruiz entrou no lugar do Pedri, né? O Pedri que não vem fazendo a grande Copa, não é nem de perto, nem de longe, né? Aquele Pedri do Barcelona e o De La Fuente, né? O treinador da Espanha, colocou o Pedri no banco, né? E colocou o Fabián Ruiz. Né? O Fabián Ruiz que na Eurocopa foi titular, inclusive. Mas de resto, a mesma escalação de sempre, né? O Yamal, o Iozabal, Baena, né? Que o Nico Williams está voltando de lesão, né? Entrou no segundo tempo, inclusive. E a Bélgica também, né? Veio com a diferença. O Tielemans sentiu no aquecimento e entrou o Van Aken, né? No lugar dele. E a Bélgica sentiu durante o jogo a ausência do Tielemans, né? Que para mim foi o melhor jogador da Bélgica nessa Copa do Mundo, né? O capitão, né? Ele joga no Aston Villa, né? Inclusive, e é um jogador muito bom, né? Para mim, o melhor jogador da Bélgica no jogo. E o jogo começou com... No jogo não, na Copa. E o jogo começou com a Espanha mais em cima, tendo mais a posse de bola, atacando mais como já era de se esperar. E a Espanha conseguiu fazer o primeiro gol, né? E má notícia pro Pedro, né? Porque o gol foi marcado pelo carinha que entrou no lugar dele, né? Fabián Ruiz, jogado no lateral. Fabián Ruiz aproveitou o rebote do Courtois e fez o gol. Esse gol aqui consagrou o De La Fuente, né? Que colocou o Pedro no banco pro Fabián Ruiz. E o Fabián Ruiz fez o que ele não conseguiu fazer nessa Copa, né? Que foi gol, né? Um gol ali de oportunismo. Ele tá aqui comemorando, deve, né? Tá homenageando o filho dele que vai nascer, não sei. Provavelmente é isso, né? A Espanha continua melhor na partida e tudo mais. Mas no primeiro tempo, aos 39, a Bélgica conseguiu empatar, né? Com o De Ketelaere. Eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, mas ele fez o gol aqui de cabeça, né? Ele que no último jogo contra os Estados Unidos fez 2 gols e fez mais um agora, né? É uma das esperanças, né, para essa nova geração da Bélgica, que tem o Doku, que tem o próprio De Ketelaere, né? Talvez, provavelmente, esse é o fim daquela geração belga, né? Aquela que eliminou o Brasil. De Bruyne, talvez a última Copa. Courtois, talvez a última Copa. Né? O Hazard já se aposentou, né? Tem caras que eram daquela equipe que nem foram convocados para a Copa. O Kompany, por exemplo, se aposentou. Tipo, a geração belga provavelmente chegou ao fim, né? Mas está surgindo nova geração, né? Tem esses dois jogadores que eu citei, o De Ketelaere e o Doku, como principais, né? Dessa nova geração, né? De jogadores. E o jogo acabou, né? O intervalo, foi pro intervalo em 1-1. Né? Um dado interessante é que a Espanha teve 9 finalizações e só fez um gol, né? Enquanto a Bélgica teve 2 finalizações e fez um gol, ou seja, a Bélgica foi mais eficiente que a Espanha. E um dos problemas da Espanha nessa Copa é justamente esse: eles têm a posse de bola, conseguem finalizar, só que não estão conseguindo, né, jogar aquele futebol que a gente espera que eles joguem, né? Teve 2 placares bons, né, contra a Arábia Saudita, que é uma seleção fraca, e contra a Áustria, que é bem inferior, né, à Espanha, mas nos outros jogos a Espanha mostrou ser uma equipe que tem muita posse de bola, mas não consegue ser eficiente, né? Uruguai, Cabo Verde e agora contra a Bélgica, né? Principalmente ali na parte do primeiro tempo, né? Que ficou claro isso pelo fato da Bélgica ter feito o gol só com 2 finalizações, né? Aí o jogo foi para o segundo tempo. O segundo tempo começou com a Bélgica quase fazendo um gol, né? Só que não conseguiu fazer. E aconteceu uma coisa interessante, né? Bem interessante mesmo, durante a partida, que foi o Courtois sentiu a perna, a coxa, né? Algo muscular, e o treinador optou por tirá-lo. Depois da partida, o Courtois falou que não pediu para sair, né? Que estava sentindo dor e que não estava sentindo seguro para chute de longe, né? E entrou o Lamens, né? Que é o goleiro do Manchester United. E ele, né? Acabou falhando,
né? Algo bem curioso. O Limes acabou falhando no gol aqui do Merino. Ele espalmou, né, para a área. Talvez o Courtois acontecesse a mesma coisa, como ele mesmo falou. Não estava se sentindo seguro para chute vindo de longe. E aqui o goleirão, né, vacilou no gol. O Merino, na segunda partida seguida que o Merino entra e faz gol. Contra Portugal foi assim. E agora, né, o jogador do Arsenal entrou e fez outro gol, né? O pai dele que também foi jogador, né, da seleção espanhola, curiosamente. E a Bélgica foi com tudo pra cima. Ia fazendo gol no final, né? Inclusive. Só que o Laporte, uma grande Copa do Laporte, tirou a bola. O Nai Simon saiu todo estranho do gol. Aí o jogador da Bélgica conseguiu driblar ele, cruzou para a área. O Lukaku ia fazer o gol, só que o Laporte tirou, né? E uma coisa que eu acho bastante estranha na Espanha é o Raya não ser titular, né? O Nai Simon não é um goleiro ruim, mas eu e várias pessoas, né, achamos o Raya melhor, né? A temporada do Raya no Arsenal foi excelente, né? Só que o treinador da Espanha prefere o Nai Simon e até agora tá dando certo, né? Tomou só um gol, né? Uma defesa muito boa. Só que se eu fosse ele, eu colocaria o Raya no gol, né? Mas aí não é preocupação pra gente, né? Porque a gente é brasileiro, né? Não torce pra Espanha, então se eu fosse espanhol, eu ficaria puto. E o jogo acabou, né? O Nico Williams entrou nesse jogo, marcou a volta do Nico Williams. Ele que estava voltando de lesão, se lesionou no jogo contra o Uruguai, né? Na entrada de La Cruz. Ele voltou ontem de lesão, né? Ele não participou tanto assim do jogo, mas não entrou mal não. Tá voltando de lesão, não podemos cobrar tanto dele. No jogo que vem contra a França, provavelmente ele vai entrar também. Não sei se vai ser titular, mas provavelmente vai entrar. Lembrando que o auge dessa Espanha foi com o Nico Williams na ponta esquerda e o Yamal na ponta direita, né? O Baena não faz uma Copa ruim, tá jogando bem, só que o Nico Williams ainda é melhor que ele, né? O Baena, que ontem não foi tão participativo no jogo, né? As bolas estavam sendo mais passadas pro Yamal, né? Por motivos óbvios, né? E o Courtois jogando muito bem, só que teve a infelicidade, né? De se machucar. E o jogo terminou, né? 2-1 para a Espanha, bem classificada para as semis. A semifinal que todo mundo pensava que ia ter, né? Todo mundo estava apostando, realmente vai ter, né? Que é Espanha e França. E o Yamal foi eleito o melhor em campo. E eu concordei com isso, né? Para mim ele foi o melhor em campo. Só que não podemos deixar de falar da partida do Rodri, do Laporte, do Cubarsí, que foi essencial no gol, por exemplo, né? Que ele chutou e o goleiro espalmou para dentro da área. E o jogo acabou, vamos ver alguns dados do jogo aqui. Mostra a superioridade da Espanha, né? A Espanha, 18 chutes no gol, 18 chutes contra só 5 da Bélgica. No gol foram 8 contra 2 da Bélgica, né? E a Espanha conseguiu se classificar. Vamos ver agora, né? Como é que vai ser a semifinal. É um jogo que promete ser bem técnico, bem bom, né? Espanha e França, o Yamal que falou que a França não é favorito para ganhar a Copa, até porque nem conseguiu ganhar deles. E é verdade, recentemente a França jogou 2 vezes contra a Espanha na Nations League ano passado. Foi 5-4 para Espanha, estava 5-0, aí até os 59 minutos estava 5-0 para a Espanha. E a Yamal meteu o gol e tudo mais. E a França conseguiu fazer 4 gols, né? E ficou 5-4 no jogo, né? Até pensei que a França fosse empatar. E na Eurocopa de 2024, a Espanha ganhou de virada de 2-1, né? Com o Yamal marcando um golaço, né? O Yamal só tinha 16 anos na época, marcou um golaço naquele jogo. Então, o Yamal, né, tá falando aí, ele contra a França realmente consegue desempenhar bem e fazer gols, né? E é isso. Bora ver como é que vai ser. Não esquece de curtir, comentar o que você achou, tá achando aí da Copa, o que você espera desse jogo da França com a Espanha. Curte, comenta, compartilha.